Fala, piloto, já pensou em levar para casa esse foguete da NASA por apenas R$5 ou 50 centavos no pacote promocional? Corre, que a gente já está na reta final. Quer saber tudo que essa nave tem? Então anota aí. Ok, let's go. E além do mais, você vai estar me ajudando na temporada 2025. Garanta seus números e a gente se vê nas pistas. Valeu! Fala, piloto! Bem-vindos a mais um vídeo do Fofocross. Hoje vamos estar falando da 8ª etapa do Mundial de Motocross MXGP, que rolou em Lugo, na Espanha. Mais uma etapa na lama. Lembrando que Lugo é a cidade natal de Jorge Prado, né? O ano passado foi uma festa nessa etapa. Ele venceu em casa, realmente em casa, né? Na Espanha e na sua cidade natal. Então, muito legal ter isso no seu currículo, né? Ou ter essa experiência uma vez na vida. A Mãe Natureza chegou sábado à noite, no meio da tarde, ela chegou aos poucos e caiu aquela água. O terreno favoreceu muito, a pista muito bonita, no meio das árvores, né? No meio dos pinheiros. É uma pista super arenosa, ao mesmo tempo compacta. Então, o pessoal da organização já esperava a chuva sábado. Então, até o começo da tarde, a pista estava super seca, poucas canaletas, bastante buraco. Ao mesmo tempo, a pista tinha terra com areia, mas tinha alguns lugares que cedia mais, a gente dava para ver, mas porém não fez muitas canaletas. E domingo, o bicho pegou. Vamos dizer assim, enquanto tinha água na pista, a pista estava dando bastante condições, e conforme os pilotos foram andando secando, a pista começou a pegar, mostrar suas caras, vamos dizer assim, né? Ter os seus limites, mostrar, ó, até aqui você pode ir, até o piloto entender, a pista super destruída, toda a tensão. Vários pilotos foram pegos de calça curta. Então, roda a vinheta, vamos ver tudo que a gente separou para vocês aí acompanharem nesse Fofocross. Já deixa seu like no vídeo, bota para compartilhar, fortalecer a firma, isso nos fortalece, faz atingir mais pessoas. Com isso a gente tem mais abrangência aí, consegue atingir um público maior, ter acesso a novos patrocinadores, trazer novos produtos para testarem para vocês. E vamos para cima! Conheça agora a Speed Shop, o melhor app para o mundo off-road. Agora ficou fácil comprar e vender produtos novos e seminovos de forma prática, rápida e totalmente segura. Vender agora ficou fácil. Anuncie e venda parcelada em até 12 vezes, calcule o frete, emita etiquetas, acompanhe suas vendas em tempo real e receba à vista. Você também pode encontrar os melhores produtos com os melhores preços e ainda fazer ofertas de compras. Incrível, não é mesmo? Na Speed Shop é fácil, rápido e seguro. Speed Shop, feito de piloto para piloto. Baixe agora na Store do seu smartphone. Pessoal, mais uma etapa na lama, segunda etapa na Espanha e as duas na lama. Porém, mesmo com chuva e todo aquele temporal, o público compareceu e compareceu em peso. A pista deu suas condições, por mais que teve chuva, lama, não teve aqueles atoleiros nas laterais da pista, o pessoal não precisou trabalhar tanto na manutenção, alguns pedaços, outros pedaços a pista detonou pra valer. Então fizeram algumas vítimas, tivemos muitas ultrapassagens, então foi um evento muito legal, na minha opinião. O campeonato na MX2 está pegando fogo entre os três pilotos, principais pilotos, Kay de Wolf, Simon Langefeld e André Adamo. Esses são os três pilotos que estão cogitados a vencer. Falando em esses pilotos a vencer, se Kay de Wolf é campeão, na próxima temporada ele já tem que subir para 450, e com isso ele já vem fazendo algumas corridas de 450, né? Em entrevista ele comenta que já está se adaptando, por mais que ele não seja campeão, em breve ele está querendo ir para 450, então já está pegando aquela experiência. É muito fácil correr de 250 entre termos, mas quando você vai para 450 é outro nível. Além de ser a pista tá mais detonada, o nível da moto é muito maior, então a moto exige mais de você, tanto fisicamente como ajustar a moto a seu favor, e os seus adversários têm toda a experiência que faz total diferença aí na hora que cai o gate. Então, o Kay de Wolf está fazendo os passos certos. Muitos já diziam o ano passado, né, que ele já teria assinado o contrato com a Pro Circuit para 2026. Vamos estar sabendo em breve aí, né? Porém,
nada certo, vamos dizer assim, né? Vai que ele seja bicampeão do Mundial, queira ficar no solo europeu, já está se preparando aí. Outro ponto que eu achei muito bacana é da organização, né? Já não é o primeiro evento, o evento anterior também, eles já esperavam chuva em Portugal, então eles não deixaram o sábado a pista praticamente seca, né? Claro, com segurança, porém não deixaram deixar a pista úmida, né? Para ela detonar, dar aquela diferença, né? Fazer total diferença. Então, deixaram um pouco mais simples a pista, entre termos, menos preparação, o terreno mais seco, que não faz tanto canaleta, vai fazer buraco igual, não faz tanto apoio, para domingo não ter condições de correr, né? Portugal ajudou muito o terreno para eles terem a corrida, choveu muito, e nesse final de semana também choveu para valer, né? Durante a noite, e durante o evento não choveu tanto, até abriu um sol depois da final das duas primeiras baterias, porém a pista estava encharcada, né? Então os pilotos tiveram que mostrar todo o seu talento. E quem está acompanhando o Mundial de Motocross consegue ver a diferença. Por que quando acontece o Motocross das Nações, os europeus estão estourando os americanos? Por causa dessas condições, né? Além do que, os americanos fazem 17 corridas de motocross, de supercross e 11 de motocross, o europeu está fazendo 20 de motocross, né? Antigamente, o AMA sempre manteve, né, 12 de motocross e 14 a 16 de supercross, foi aumentando, né, ao decorrer dos anos, porém agora o europeu que corria de 8 a 12 etapas durante o ano, agora está correndo 20, então isso, o piloto tem que se manter em forma em mais tempo e tudo mais, então isso mostra, e só correndo motocross, né, então ele está 100% focado ali, desenvolvendo as motos, então como vocês estão acompanhando, acabou o Supercross, eles têm 2 semanas apenas para se preparar para o motocross, então no começo todos os pilotos sofrem até pegar o final ali dos 20 até os 30 minutos, a velocidade, se acostumar novamente com a velocidade, acertar a suspensão da moto, porque além de tudo isso, eles estão acostumados com suspensão super dura, sofrer na buraqueira, então quando você vai para o motocross, você tem que se acostumar a moto a balançar mais, a ter uma suspensão mais mole. Eu sofri com isso, no meu último ano principalmente, eu andava uma suspensão super dura pro supercross, quando eu vim pro Brasil, pro motocross, eu achava a suspensão muito mole, então até eu me adaptar novamente, demorou alguns meses ali, até eu criar confiança novamente. Então, esse trabalho o americano sempre tem, né, tem que estar sempre correndo atrás, e o europeu tá focado 100%, então o que mais abriu os olhos foi isso, a pista estava extremamente difícil, mais um endurão, vamos dizer assim, alguns pedaços da pista, e eles mostraram que estão bem preparados, né? Muitos europeus treinam na areia, né, pesada e tudo mais, porque época de inverno, eles estão fazendo a pré-temporada deles, então já são acostumados com isso, então se o americano vê essas condições, ele nem vai para a pista, e o europeu é um dia normal de treino, né? Então, isso mostra as grandes diferenças. Na 450, Romain Febvre se sobressaiu novamente, abriu mais uns pontos no campeonato, mas Lucas Counney não tem nada perdido, tem mostrado todo o seu potencial, apesar de ter começado o campeonato machucado, né, machucou os pulsos, né, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, se ele quebrou, teve que eles chamam de magoar os tendões, alguma coisa assim. A gente com certeza em breve vai estar sabendo. Falando de transição, né? Muitos falam da transição dos irmãos Counney, né? Aí Lucas Counney e Sasha Counney para os Estados Unidos na próxima temporada. A gente já pode ver ali o ex-agente, né, dos Lawrence Brothers ali, que foi demitido, né? O Lucas Myrt, assessorando os dois. Então, provavelmente a temporada do ano que vem não só Kai de Wolf, mas como os irmãos Counney também deve estar presente em solo americano. Seria muito legal para o campeonato americano, uma grande perca para o MXGP, né, que já perdeu o Jorge Prado, vai estar perdendo mais 3 estrelas, o campeonato acaba perdendo, vamos dizer assim, todo aquele gostinho, né? Nessa temporada já não temos Jeff Herlings a temporada toda machucado, Tim Geiser acabou saindo fora, machucando o ombro, então o campeonato vai perdendo aquele brilho, né? A gente espera que novos pilotos possam aparecer, se isso acontecer, para brilhantar mais, deixar mais disputado, que é isso que a gente quer ver. Então, confira agora tudo que a gente conseguiu na internet e já vamos falar das baterias.
Joel Smets e André Adamo terminando aí seu track walk na sexta-feira, felizes da vida. Trator aí com o pé de pato e a grade atrás, muito importante para a preparação do terreno, a gente utiliza aqui no Brasil, porém separados. Ali eles já vêm em conjunto, né? Conforme vai passando o pé de pato, eles já vão fazendo a grade. Os irmãos Kunen já trabalhando o merchandising deles. Aqui Marcos de Freitas, né? O Marquinhos, o brasileiro aí que é o comandante dos mecânicos na equipe HRC. O pessoal da Aero sempre presente e naquele estilão. Que foto linda, hein? Na foto, os dois comentaristas do Mundial de Motocross, nessa etapa da direita era o anunciante local e da esquerda, nada menos que Palmalin. Já foi piloto profissional de motocross, já venceu etapas do Mundial de 125 em inglês e é o que a gente sempre vê narrando. Aqui a diferença, né, das duas motos da mesma equipe da Yamaha Oficial 250. A moto acima de Helsinga, número 4, com o ajuste, né? Ele que é um piloto maior, eles conseguem ajustar, deixar o mais comprido. E abaixo o do piloto 47, Ressolus, que normalmente o piloto menor, às vezes eles também têm um ajuste para deixar menor. Aqui a diferença da moto de Lucas Kunen para Jeffrey Herlings, a diferença do montante, né, do cabeçote. Dizem que dá uma grande diferença esse vão, então cada piloto tem um feeling diferente e prefere usar diferente. Então, lembrando que Jeff Herlings é da equipe oficial e Lucas Kunen da Decarly. Aqui, como a gente já tinha mostrado anteriormente, né, os 3 ajustes da suspensão traseira, que já era bem normal. E também achamos os 3 ajustes na suspensão dianteira, como na próxima foto. O parafuso na cor azul seria para compressão na velocidade rápida, né? O cinza seria na compressão baixa, na baixa velocidade. O vermelho seria um pouquinho da retorno para manter a moto. E o dourado provavelmente para retirar o ar ou botar o ar. O que você acharia de abrir uma gaveta e tirar um kit A oficial novinho em folha para repor na sua moto? Coisa de sonho, hein? Um pouco da beleza espanhola para vocês. A Fox cuidando dos mínimos detalhes do piloto espanhol Rubem Fernandes, com seus equipamentos específicos para essa etapa nas cores da bandeira espanhola. Nada mal, hein? De quem será esse capacete? Eu acho que é bem difícil de a gente acertar, né? A equipe Ducati oficial com Jeremy Sear, Marcos Madi, chefe de equipe, e Matias Guadagnini terminando aí seu track walk feliz da vida. Aqui a gente consegue ver, né, o posicionamento de cada cameraman e quais direções que eles têm que acompanhar, né? É muito legal essa programação aí do MXGP. Com certeza era o quartinho dos cameramans aí e os horários para eles não perderem nada. Você aguentaria 2 minutos? Eu acho que não, hein? Acho que ia travar até a orelha de vocês. Os fãs espanhóis dando aquela motivação extra para o seu piloto local, Rubem Fernandes. Protetores de mãos é uma coisa normal no MXGP. E na área ali preta, normalmente a gente já chegou a ver o piloto colar até silver tape na parte superior e na parte inferior para ter mais proteção, né? Ainda mais no tempo de chuva, tudo para não molhar as luvas. Super interessante esses pequenos detalhes que podem fazer total diferença na sua corrida. Super bacana esse box inflável da equipe Dirt Store Triumph Racing, a equipe britânica, né? Tudo que o piloto precisa, né? A bicicleta para aquecimento, seu cantinho ali, o mecânico no fundo com a sua caixa de ferramenta, óleo e peças e o espaço para sua moto. Uma coisa tradicional que a gente sempre acompanha e vê pessoalmente nas etapas são o público levando as suas cadeiras, né? Então, tanto no AMA como no Mundial, isso é normal. Os pilotos carregando as cadeiras nas costas e mais os lanches, alguma coisa ou outra. Os fãs de Rubem Fernandes estiveram presentes mesmo com chuva aí, mostrando a sua panturrilha tatuada. Para muitos um carrinho de brinquedo, para outros uma caixa de ferramenta. Esses aí são os carrinhos que o pessoal utiliza para carregar a caixa de ferramenta, rodas para o pit, né? Normalmente no AMA a gente vê aqueles carrinhos de golfe, mas no MXGP esses carrinhos são bem tradicionais, muitas vezes puxados pelas pit bikes.
um pouquinho de como São Pedro deixou a pista para domingo de manhã. E aí, será que estava molhada? Pessoal, correr na lama requer vários cuidados, né? Não só com a moto, com o seu equipamento, também com a sua pilotagem, né? E quem me chamou muita atenção nessa etapa, né? Já tem me chamado nas outras etapas, foi Sacha Koenen, né? O jeito dele pilotar e ser agressivo. Novamente, aquela loucura, né? Vamos dizer assim, a primeira bateria, ele arriscou de tudo, né? A gente vê depois da largada que ela foi para a direita, ele brigando com, se eu não me engano, é Tristan Thibault. Ele quase cai, né? Ele vem 1, 2, 3 voltas e comete o mesmo erro. Até aparece De Carli na TV olhando e balançando a cabeça, né? E mostra assim que ele tá querendo andar mais do que a moto. E nessas ocasiões o piloto acaba caindo, né? Tipo assim, ele veio para ultrapassar, ninguém tinha passado naquela linha, ou até ele fazia a linha, ele vem na loucura, ele vai se perdendo, dá para escutar pela TV ele acelerando a moto, ele perde o equilíbrio, né? E muitas vezes, até nas costelas, né? Ou nas curvas, assim, a gente vai perdendo e quando dobra o pescoço, aí ferrou, dobrou o pescoço, parece que daí você põe o peso para dentro, ele dá aquela dobrada, o pescoço acelera tudo, a moto cata a embreagem e consegue erguer, né? Então, isso reflete muito nos resultados e isso mostra por que os resultados dele tá indo bem, mal, indo bem, mal. E nas baterias as coisas isso é o reflexo do que tem acontecido. Na primeira bateria não teve uma boa largada, cometeu alguns erros, né? Principalmente na terceira curva ali, ele já toma um toque, perde rendimento, cai para sexto, depois vai vir ficando um pouquinho mais para trás, depois ele recupera e, vamos dizer assim, começa a ter fazer essas loucuras para ultrapassar os pilotos, arriscar demais, né? A gente vê ele perdendo a traseira não entrando dentro da linha, ele se jogando. Claro, piloto com super atitude, porém arriscando ao máximo, né? Tipo, 8 ou 80, vou dizer assim, ou eu vou passar esse cara ou vou pro final do pelotão. E isso prejudica muito o resultado, principalmente na lama. Você tem que saber a hora de arriscar, claro, que arriscar uma vez ou outra, tudo bem, mas toda a volta aquela loucura vai te puxar para trás. Na segunda largada, sai em segundo, assume a ponta e abre 10 segundos. Praticamente um replay da etapa da Espanha, né? Vai, pum, cai. Aí fica em segundo, tenta buscar ali o André Adamo, mas não consegue, né? Então, mostra que ele tem potencial, técnica, largada, preparo físico, mas esses pequenos erros, não saber administrar isso, tem lhe causado bons resultados e até a disputa pelo campeonato, que ele que chegou a liderar o campeonato aí. Então isso mostra que falta um pouquinho mais de experiência para ele. E o mais engraçado que o irmão Lucas Koenen é o contrário, né? Eles são gêmeos, né? Então é o oposto, né? Esse aqui é excessivamente agressivo, e o irmão é mais, claro, é agressivo, rápido, tudo igual, porém ele é mais constante, né? Tipo, não comete tanto erros, tantas loucuras assim. Então, isso mostra a diferença. E eles estão na mesma equipe essa temporada, ano passado estavam em equipes diferentes, e estão na mesma equipe esse ano, porém o Sacha Koenen tem mostrado uma grande evolução, mas Lucas Koenen disputando a principal categoria também tem mostrado uma boa evolução aí, e o campeonato é longo, com certeza tem grande chance ainda de ser campeão, tá em segundo no campeonato. Agora vamos falar para os 3 principais do campeonato. Kay de Wolf andou muito em ambas baterias. Ele andou para um caralho, vamos dizer assim, né? Novamente ele andou muito, principalmente no final ele veio buscando. A primeira bateria ele não deu chance para o seu companheiro de equipe que acompanhou ele praticamente até o final ali, mas soube administrar, levou a vitória. A segunda, logo na largada ele se bate, né, com Tristan Thibault. E fica os 3 praticamente, né? O Leon Ives consegue sair um pouquinho melhor e ele teve que ver praticamente de último ali, mas a primeira curva, a segunda curva ele consegue se recuperar, sai em 8º e vem ganhando o pelotão, né? Até o seu conterrâneo número 4, Rick Henzinga, ele sofreu para passar esse piloto, ele tentou pela direita, pela esquerda do piloto, porém eles não perderam o ritmo do pelotão da frente, até tinha voltas que eles pegavam, vamos dizer assim, ele estava 10 segundos do Sacha Koenen, que era o líder no momento, mas ele penou para passar o Rick Henzinga, porém, quando passou, aí ele alavancou, ele falou, não, agora deixa comigo, chegou dos 20 minutos para frente, ele começou a ganhar terrenos, né, e foi buscando o pelotão, saiu praticamente de 7º ou 6º que ele estava ali, foi ganhando, nas últimas voltas,
chegou colado ali com o pelotão da frente, né? Quase roubou um terceiro lugar do seu principal adversário, Simon Langenfer. Lembrando que só essa diferença que o Rick Helsing segurou ele, Leon Everts conseguiu passar, e ele estava na mesma pegada, conseguiu passar umas 4, 5 voltas antes, e abriu 6 segundos. Ele conseguiu recuperar esses 6 segundos, buscar o Everts, Leon Everts, e se aproximar nas últimas voltas do Simon Langenfer, do pelotão da frente, né? Bateu até a melhor volta na penúltima volta ou na última. Então isso mostra que o piloto está muito bem preparado. A pista foi melhorando um pouquinho, eles mexeram para a segunda bateria, deu uma diferença de 9 segundos da melhor volta da primeira para a segunda, e porém, vamos dizer assim, isso mostra que o piloto está muito bem preparado. Além do que, é lindo de ver ele andar, né? Como ele se movimenta na moto, como ele é cabeça, ele faz os erros, sai para fora da pista, ele não é aquele piloto para voltar, é um piloto que tem sido agressivo nas ultrapassagens, às vezes não excessivamente, porém tem mostrado realmente que é o número 1 da 250. Simon Langenfer, tem sofrido com o começo de bateria, não, principalmente no sábado, largou na frente, perdeu o terreno, já perdeu a posição para o Tristan Tibalt, depois foi ficando, foi para quinto, depois conseguiu recuperar, recuperou o terreno perdido, chegou a colar no Kai de Wolff, e aí parece que morreu e ficou para trás, né? Então tem mostrado, não só nessa etapa, na etapa anterior, também ele larga bem, ele não tem aquele sprint para buscar o pelotão. Quando ele larga mal, ele vai com calma e depois vai evoluindo. E nessa etapa não foi diferente. A primeira bateria largou bem, porém caiu logo no começo, foi para 14º, veio buscando, se eu não me engano, fez 6º ou 7º na primeira bateria, e na segunda ele larga bem, larga ali em terceiro, porém não consegue acompanhar Adamo e Sasha Kunin, porém não deixa o pelotão de trás ultrapassar ele, pressionam ele, mas não deixa, daí ele consegue alavancar, e no finalzinho falta um gásinho para ele passar o Sasha Kunin, se mantém vivo na disputa do campeonato. O importante, igual eu falei, são 20 etapas, não adianta você querer já ganhar o campeonato na segunda, terceira etapa, que você só vai se lascar. Com certeza, essa diferença já caiu para 4, agora aumentou um pouquinho mais, foi para 15, porém o campeonato é longo, né? A gente tá na 8ª etapa, a gente nem chegou na metade ainda, então com certeza a gente espera ver bastante disso, né? Chegar à etapa anterior, Adam andou, dominou, tirou um monte de pontos, tirou 14 pontos do líder, nessa ele tomou um pouquinho, mas são coisas que acontecem, é o esporte, né? Então a gente espera que aconteça bastante isso. Falando de Adamo, não fez uma boa largada sábado, como eu falei, a pista estava lisa, seca, estava ruim, entre termos, e não estava tão técnico, então fica mais difícil ultrapassar o pelotão, o nível diminui, né? Fica muito mais próximo, e sofreu, não fez nenhum ponto. No domingo já conseguiu andar bem, fez um quarto lugar na primeira bateria, não conseguiu render muito, quer dizer, largou no pelotão, mas não conseguiu render. Na segunda, ele larga em segundo, aproveita, tentou atacar o Sasha Kunin, não conseguiu, mas o Sasha Kunin acabou caindo, ele conseguiu ultrapassar e ali mostrou que está preparado para vencer, né? Venceu a segunda bateria, não foi o suficiente para levar a etapa, mas se mantém vivo na luta pelo campeonato, aí estava 10 pontos, perdeu 11 pontos nessa etapa, né? Na outra ele recuperou 14, nessa ele perdeu 11. Então são coisas que acontecem, né? Igual eu falei, tem que ser constante. Infelizmente sábado judiou muito dele, domingo foi um resultado muito bom, ele perdeu apenas 2 pontos de diferença para o Kai de Wolff, porém sábado ele perdeu 10. Então isso que judia, né, do Mundial, você tem que ser perfeito sábado e domingo. Então ao mesmo tempo que você perde, você consegue ganhar. Então a 250 tem muito isso, né? O único que tem feito mais diferença é o Kai de Wolff, que quando cai ou larga mal, consegue se recuperar, terminar bem. O Simon Langenfer melhorou muito isso, porém o campeonato tá vivo para esses 3. Leon Everts andou muito bem, em ambas baterias, a primeira ele andou melhor ainda, foi para cima do seu companheiro de equipe, faltou pouco para ele vencer, a pista estava muito difícil, ele era até mais constante, alguns pedaços mais preciso que o Kai de Wolff, porém foi com certeza falar do sofá é fácil, mas tá ali embaixo do capacete sofrendo, lembrando que ele não teve pré-temporada, né? Agora que a parte física dele tá fazendo diferença, ele tá aguentando até o final das 2 baterias. Na segunda, o finalzinho pegou um pouquinho ele, que ele cedeu a posição pro Kai de Wolff, cedeu entre termos, né? O Kai de Wolff passou ele, mas ele lutou duro, mas se ele tivesse um pouquinho mais de parte física, ele teria ido para frente e buscado um resultado melhor, até
mas do Kai De Wolf, que eu falei que ele conseguiu se livrar do Rick Hansgan e do Tristan Thibault, acho que eram os dois, ele conseguiu se livrar mais rápido do que o seu companheiro de equipe. Então, a 250 foi um pouco disso, na minha opinião, né? A pista era muito legal, bem técnica, a sessão de costelas ali antes da chegada, o triples diminuíram lá no fundo, na parte da mata, ano passado poucos pilotos saltavam, né? Hoje nessa etapa com a lama, praticamente até na lama eles estavam saltando, então uma pista bem veloz, no meio de uma parte mais aberta, a outra no meio da floresta, assim, né? Dos pinos, muito bacana. Então o campeonato segue Kai De Wolf 380, Simon Lagafare 365, 15 pontos atrás, e André Adamo 359, 21 pontos atrás. Então, o campeonato, cara, eu quero que simbole. Quanto mais simbolar até a última etapa, melhor, né? A gente gosta de ver aquela última etapa, a decisão. Quem chegar na frente é campeão. Então, a 250 é isso aí. Vamos para 450, que, infelizmente, durante a semana, Tim Gajser deu a notícia que ele tentou de tudo reabilitar o ombro dele, mas não teve condições, ele teve que ir para a faca, o ombro estava muito instável, não tinha força e resolveram ir para a faca e abandonar a temporada. Abandonar entre termos, né? Dependendo da lesão, ele consegue voltar, como eu falei, né? Tem 12 etapas, né? Ele consegue voltar a tempo, vai ser difícil, mas a gente espera que ver o Tim Gajser novamente esse ano na moto no Campeonato Mundial. Infelizmente o campeonato perde aquela graça um pouquinho, dá aquela animada. Eu sou torcedor do Romain Fabry há muito tempo, então vamos dizer assim, para mim é legal ver o cara que eu torço tá vencendo, voltar a liderar o campeonato, começar a liderar o campeonato, né? Então são coisas que tudo pode acontecer, né? Até, vamos dizer assim, a gente espera que o Romain Fabry cometa mais algum erro bobo que ele cometia pro Lucas Koenig embolar esse campeonato novamente para pegar fogo até o final. A 450, Romain Fabry, vamos dizer assim, meio que assumiu o lugar do Tim Gajser, né? Tá tendo as mesmas atitudes, largando bem agora. Vamos dizer, talvez ele tenha tirado um pouco a pressão, evoluiu a sua pilotagem, tem largado bem. Se não largar bem, ele consegue se livrar rápido do pelotão. Mostrou isso muito bem na segunda bateria, que ele larga na frente, na segunda volta acaba caindo, vai para o oitavo e consegue se recuperar até o segundo, né? O Lucas Koenig já tinha dado adeus pro pessoal, tinha sumido, mas isso mostra a preparação dele, e a pista estava super difícil, principalmente na primeira bateria. No final começou a secar, a pista ficou, até o narrador, né, o Paul Malin, comenta, né, falou, cara, é imprevisível a pista, porque onde você pensa que ela ia dar aderência, de repente a moto sai escapando, né, então as Ducati tiveram bastante dificuldade na primeira bateria, já vamos estar falando disso. Então o Romain Fabry foi pego desprevenido ali na segunda bateria, não foi nem tanto pela pista, acho que ele não conseguiu entrar tão certinho na canaleta, acabou perdendo equilíbrio, né? A gente vai falando de ir bater no pé, vai tentando salvar, pum, cai, mas levanta, de oitavo para segundo, vence o overall, fez segundo no sábado, né? A pista estava um pouco mais lisa, começou a chover, mas botou mais pontos na diferença aí no campeonato, já vamos estar falando. Lucas Koenig andou muito bem, teve dificuldades, né? Até em entrevista o chefe de equipe De Carli, o filho do De Carli, né? Eu esqueci o primeiro nome do filho dele, comenta que eles tiveram muitas dificuldades, né? Porque a pista começou seca, depois ela começou a ficar lisa, né? Por causa da chuva, e depois eles tiveram um atoleiro com lama, então ajustar a moto foi muito difícil. Então, ou o cara tem um setup muito bom, que ele já sabe, né, tá seca, eu vou amolecer um pouquinho, tá muita lama, vou apertar. Então, saber ajustar isso daí, ter um setup assim, é muito difícil de você conseguir. Não é raro às vezes, o setup, você tá se sentindo bem. Então, eles contaram que sofreram muito, principalmente na primeira bateria, que ele largou, mas não conseguiu evoluir, né, ficou em quinto ali, sexto, quinto, no final conseguiu ganhar uma posição, foi para quarto. Então, a primeira bateria foi o tendão de Aquiles dele. Na segunda bateria, também não larga tão bem. Quando ele vê Romain Fabry caído e vê a oportunidade, ele já ataca o Calvin Velandro, assume a liderança, dá o sprint e depois ele só administra e leva a vitória da segunda bateria, né? Então, isso mostra que, vamos dizer assim, na etapa anterior, o Romain Fabry pressionou ele nas duas baterias até o final, né? Isso que eu falo do irmão dele. O irmão dele vai na loucura e vai perdendo perna, braço. Você vê ele constante, calmo. Então, é a diferença do irmão pro outro. Além do que
a estatura, talvez um pouco mais de força. Então são pequenos detalhes dos irmãos aí, por mais eles serem gêmeos, mas são completamente opostos às vezes. Quem se recuperou e andou muito bem, né, nessa etapa foi Maxime Renaux, andou pra valer. Infelizmente, na segunda batida ele cai na primeira volta e fica lá atrás do pelotão. Se ele não cai aquele tombo, Romain Febvre ia sofrer para levar o overall dessa etapa. Lembrando que ele começou liderando o campeonato, se machucou, tá lutando aí, tá uma pontuação bem atrás, mas não tem nada perdido, né? Os dois pilotos podem se machucar, vamos ver daqui para frente se ele consegue dar ter uma reação no campeonato e recuperar na pontuação, né? E a gente pode escrever que vamos ver ele vencer em breve novamente no Mundial nesta temporada. Correndo em casa aí, Rubem Fernandes andou muito bem, porém faltou um pouco mais de atitude, na minha opinião, né? Ele não conseguiu render tão bem. Ele rendeu bem, mas no final ali, que às vezes ele apertava um pouquinho, ele poderia ter apertado um pouquinho mais e avançar na competição, né, com seus adversários. Parece que faltou um pouquinho de gás, ou ele quis manter a calma. Ele que também é um piloto que do nada, muito parecido com o Sacha Koenig, sai capotando, se perdia, talvez a parte física, você vai perdendo a concentração, o foco vai te deixando para trás. Então salvou bons resultados nessa etapa aí, um terceiro e um quarto. Então tá de parabéns, andou muito bem, botando a Honda aí, mesmo sem Team Geyser, a Honda presente no pódio praticamente quase em todas as etapas. Em todas as etapas, se eu não me engano, né? Team Geyser foi em todas até se machucar, e Rubem Fernandes, nessas duas últimas que Team Geyser não participou, fez pódio. Então tá de parabéns o espanhol, que estava correndo em casa, dava para ver a torcida festejando com ele ali, torcendo, apoiando ele. Isso também é muito legal, deve ser muito bacana. Isso mostra que não tem nenhum bobinho ali, todo mundo está muito bem preparado. Agora, chamando a atenção que eu falei das Ducati, principalmente foi para o Jamesir. A primeira batida ele largou em segundo e de repente ele cai no final das costelas, a moto bate a traseira e ele sai caindo, né? Pô, beleza, às vezes você é pego desprevenido, acontece aquilo ali, não só ele, vários pilotos. E aí mostrou os outros tomos dele, que é mais uns 2, 3 tomos, parecia, a moto, na minha opinião, a moto não estava muito equilibrada. Na minha opinião, ele anda com a moto a frente muito baixa, a traseira muito alta, então na minha opinião, a moto não tem muito equilíbrio. Olhando da TV, né? A gente vê o Carmichael e o Buba falando muito isso do AMA Supercross, do equilíbrio da moto, essas coisas. Claro, ali o Palmalin não comenta muito sobre isso, mas na minha opinião eu vejo isso, né? Até na etapa da Argentina, que é um super tombaço na subida pro triplão. Então, na minha opinião, mostrou que a moto tá um pouco desequilibrada. Na primeira bateria, parecia que a traseira tava com muito sag, né? Muito alta. E na segunda, ele mexeu, deu para ver que a moto tava um pouquinho mais estabilizada nas frenagens, porém na aceleração a traseira era muito mole. A moto dele quicava muito, abaixava muito e retorno rápido. Então, minha opinião, né, como piloto, comparando com o Romain Febvre que estava atrás dele ali, Romain Febvre, a moto não abaixava tanto a traseira e o retorno era um pouco mais lento, assim, ele conseguia atacar. Claro, a moto quicava também, igual as dos outros, porém a do Jamesir era absurda. E do Matias Guadagnini, isso que é engraçado, o Matias Guadagnini já tem um outro setup, porque ele é maior. Eu primeiro pensava que era a diferença de estatura de um piloto para o outro, mas não, no final, nessa etapa deu para ver que era o setup mesmo, né? Claro, a do Guadagnini, a moto ainda quicava bastante, igual em alguns trechos, mas em outros a moto era muito mais estável. E o que eu quis dizer, a traseira, né? Ele quer um super pacote na segunda bateria. Depois da largada ali, ele faz a curva. Muita gente já caiu dessa forma. A moto sai acelerando, né? A moto, vamos dizer assim, ela já vem de fábrica 62 cavalos, né? O pessoal tem falado. Normalmente, para você chegar nesses 62 cavalos, você tem que botar uma grana nas 450. Então, potência sem controle não é nada. E nessa, ele foi infeliz. Ele acelerou, a moto escapou daquela travada, remessa ele, né? Que ele até larga o guidão e sai capotando super tombo. Eu tava vendo pelo computador, que eu dei o curso. E cheguei domingo à noite, quer dizer, cheguei domingo meio-dia, já tinha rolado as corridas, dormi um pouco e fui assistir. Eu dei um berro na sala. Nossa, meu pai, o que foi? O tombo aqui, demonstrou meu pai. Então, ali, claro, um pouco de pneu, tudo, mas às vezes um pouquinho potência exagerada
também pode acontecer essas coisas. Na minha opinião, a Ducati tem mostrado isso muito com o Jim Sear. O setup não tá legal, e com o Guadagnino já parece o setup ser bem melhor. Infelizmente foi pego de calça curta nesse aí, voltando de lesão, né, que ele tinha caído machucado, caiu um super tombo, a gente espera que ele não tenha machucado. Então, do campeonato mundial do motocross, a minha opinião é isso daí, dessa 8ª etapa. Romain Febvre segue liderando, 386 pontos, Lucas Koenig com 337, 49 pontos atrás. Então, o campeonato tem muita coisa para acontecer, como eu falei, a gente está na 8ª etapa, faltam mais 12. Romain Febvre comete esses errinhos bobos, também o Maxime Renaux cometeu na segunda e custou caro, mas o Romain Febvre é constante acontecer isso, não sei se é problema de foco, físico, então isso vai pegando ele vai sofrendo. Então, né, não é de hoje, né? Ele já perdeu alguns campeonatos por causa desses tombinhos. Chega no final do campeonato, falta 2, 3 pontinhos, que não é que ele perde 2 pontos, às vezes ele tá disputando com o rival dele, ele tá ganhando, o rival tá atrás, ele tá botando 3 e o rival tira esses 3 e põe 3 dele, então é 6 pontos, né? Vira o dobro. Então, chega no final ali, perde o campeonato por 8, 5 pontos, ou chega no final com 3 pontos de diferença e acaba faltando. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês terem estar comparecendo, compartilhando o vídeo, curtindo. Não deixem de seguir o canal aí, isso nos fortalece muito. Vou trazer novidades do Gol Ramos de mim na próxima semana. Vai ser uma novidade bem legal para vocês aí. E não percam, a gente se vê nas pistas. Valeu! Bah!